Diariamente, de segunda a sexta-feira, no Jornal à Noite, aqui no NOW, a análise política do João Gabriel, consultor em comunicação, e do Luís Paixão Martins, especialista em marketing político. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Olá, agora vou começar por aqui. Luís, de que modo é que a forma como o governo de Luís Montenegro está a gerir esta crise provocada pela depressão Christine pode ter alguma influência na segunda volta das eleições presidenciais? Muito obrigado. Eu ia tentar usar o pretérito perfeito, ou seja, dar a ideia do que aconteceu nos últimos 2 dias está um pouco ultrapassado porque está a acontecer hoje. E porque há uma evolução em relação ao comportamento do governo em matéria de gestão de crise. Mas, em termos eleitorais, gostava de frisar que estamos perante um fenómeno raríssimo. Não me recordo se alguma vez houve um episódio como este, uma tragédia climática com esta dimensão durante uma campanha eleitoral, que isto provoca abstenção e provoca ressentimento e que, portanto, algumas coisas que nós fomos apurando nas sondagens podem estar hoje um pouco ultrapassadas porque há uma natural evolução dos eleitores face a estes episódios. Depois há 2 aspectos, que é o governo tem um currículo que não é provavelmente auspicioso em matéria de gestão de crise, porque tem a questão do apagão, em que o governo foi inábil e, sobretudo, não fez nada, digamos, foi conhecido pela sua inação. Depois temos o episódio dos incêndios, não é? Em que houve a festa do Pontal, em que estavam os principais dirigentes do PSD. E agora temos este episódio da tempestade, em que nas primeiras 24 horas, digamos, o qualificativo que podemos atribuir é que havia uma espécie de despreocupação. Digamos, não houve, desde o início, a noção da gravidade deste caso. Aliás, como Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dizer esta noite. Eu hoje até tentava ser irónico com isso, a dizer, parece que o governo não recebeu aquelas mensagens que nós recebemos no telemóvel a dizer cuidado, a avisar. Não é? E parece que não viu o que as televisões iam dizendo do que ia acontecer, não é? De repente, parece que nada estava previsto, nada existia, e isso é uma coisa um pouco estranha. E depois há um aspecto mais, chamemos político, que é o seguinte. Quando Luís Montenegro anunciou que não ia dizer nada sobre as eleições presidenciais, ele acabou até por menorizar a campanha, dizendo, eles vão fazer campanha, que é uma coisa menor. Eu não, eu fui eleito para governar e, portanto, vou agora governar. Estar centrado, diz mesmo, exatamente, estar vou centrado estar focado no governo. Ele não estaria à espera de uma tragédia destas, de um episódio inesperado, climático inesperado, de uma nova maneira do mundo, não é? Mas isto acaba por ser é quase uma demonstração, digamos, do incorreto que ele foi quando separou a atividade política de quem está a fazer uma campanha eleitoral para a presidência da República, como se fosse uma coisa menor, daquilo que parecia ser uma coisa maior, que era governar. E depois caiu-lhe isto em cima. Eu, como disse, só para acabar, quero usar o pretérito perfeito, ou seja, acho que o problema foi no atraso com que o governo começou a responder e hoje, se eu percebi bem, a percepção que eu tenho, hoje o governo já deu um comportamento diferente e as pessoas certamente já estão a sentir-se mais acompanhadas pelo governo. João Gabriel, como dizia o Luís Paixão Martins, não há memória de um evento com estas dimensões ter atravessado uma campanha eleitoral, um período destes. Que impacto é que pode vir a provocar nas eleições que estão marcadas para o dia 8 de fevereiro? Vai ter impacto de certeza absoluta. Aliás, nós vamos ter... Esta crise vai durar para as pessoas, empresários, famílias, não dias, vai durar meses, porque haverá empresários e famílias que vão ter que hipotecar para retomar um bocado do cotidiano que tinham até aqui. E, portanto, qual é o primeiro impacto? A abstenção. Nós tivemos na primeira volta das eleições, cerca de 3 milhões e 800 mil eleitores. A zona mais afetada comporta cerca de 300 mil eleitores, sendo que a sul e a norte também há pessoas afetadas, portanto, eu acho que, no fundo, estaremos a falar de cerca de 400 mil pessoas. Entre 8% a 10% dos eleitores que foram às urnas na primeira volta. Portanto, há 2 comportamentos aqui que podem existir. Pessoas que se desinteressam, porque manifestamente a preocupação delas agora passou a ser outra. Ou então pessoas para quem, de forma... um voto de protesto, de indignação... É simplesmente não ir às urnas? Não vão votar Ventura.
Porque, vamos lá ver, o discurso de André Ventura, numa situação normal, explora a frustração, explora os problemas do cotidiano dos portugueses. Numa situação anormal, mais razões tem para explorar essa frustração, a falta de respostas do Governo Central, a eletricidade que não chega, o período de meses que vão ter até ter uma situação normalizada na sua vida. Portanto, há dois fatores aqui, garantidamente. Abstenção e, eventualmente, um voto negativo de protesto que pode recair a favor de André Ventura. A favor de André Ventura. Deixa-me só dizer uma coisa. Este episódio, da maneira como ele foi comandado pelo Governo, ou descomandado nos primeiros dias, é um episódio em linha direta com os argumentos eleitorais de André Ventura. É o que, pronto, aí não há dúvida nenhuma, não é? É exatamente do que ele se queixa, do que ele diz que é o problema do país, da falta de resposta, por isso é que eu estava a dizer, cria abstenção e cria ressentimento. Não é? E depois temos outra coisa no dia de hoje, os candidatos fizeram aquilo que nós ontem tínhamos antecipado, ou seja, alteraram reprogramaram a agenda de campanha. Porque efetivamente não fazia sentido manter ações de campanha quando o país está mergulhado num lastro de destruição. António José Seguro foi mais longe, praticamente cancelou a agenda toda e fez uma coisa muito bem feita nas redes sociais, no Insta, nas histórias. Está a reproduzir pedidos de ajuda e de apoios, quer de toda a zona centro. E, portanto, isso é uma maneira de alguma forma, contribuir. André Ventura fez uma coisa híbrida, cancelou a arruada de manhã, fez uma ação, uma recolha que já foi muito criticada e agora à noite foi dar uma entrevista. Mas qual é o momento, para mim, do dia? O momento do dia é o homem providencial, o ministro Leitão Amaro, com o vídeo a preto e branco, com a música, como a coordenar toda a operação de campanha. E eu não percebo como é que ninguém do Gabinete de Comunicação do Governo diz... Alertou que podia ser mal entendido. Isto não é uma boa ideia. Eu gostava de falar nisso em concreto. Foi de mau tom o vídeo. Pela seguinte razão. Há aqui um pano de fundo em relação a isto. Ou seja, o Governo anunciou que ia criar e criou, digamos, uma estrutura de comunicação não passando pelos gatekeepers. O que é os gatekeepers? Ou seja, normalmente no passado os governos comunicavam através dos jornalistas, nas televisões, nas rádios, na imprensa. Agora, como há muitas redes sociais, há uma tendência para se comunicar diretamente no X, no Facebook, não há intermediários, é a própria pessoa que resolve publicar. O gatekeeper quer dizer porteiro, não é? É o porteiro do sistema mediático. E, portanto, o Governo criou uma situação em que deixou de ter gatekeepers e comunica diretamente. Foi isso que fez o Ministro da Presidência, não é? Foi isso que ele fez. E qual é o problema? É que isso só funciona, nada tem a ver com a competência das pessoas que fazem esse trabalho, quer criativa, quer institucional, só funciona se essas pessoas tiverem autoridade. Porque se essas pessoas não tiverem autoridade, os políticos vão passar o tempo a cometer erros. Uma das vantagens da intermediação dos jornalistas é que, no fundo, os jornalistas acabam por confrontar os políticos e isso acaba por se defenderem de muitos erros. Evita muitos erros de comunicação, a intervenção dos jornalistas, por estranho que possa parecer. Ou pelo menos pensarem na forma como pode ser interpretado. Ora, foi o caso que não deve ter acontecido. Exatamente. Ou seja, se a pessoa, a equipa que faz a comunicação sem gatekeeper não tem autoridade e não tem noção, são os dois atributos essenciais, mas há duas coisas isto vai se repetir frequentemente, porque isto é a ideia de alguém criativo, há sempre muita gente muito criativa, nomeadamente os próprios políticos, e depois isto esbarra com o sentido da oportunidade, o bom senso, etc. Não é? Portanto, eu temo que isto seja, enfim, é uma lição, não é? É o primeiro dia, depois foi apagado o filme, não é? Hoje foi retirado das redes sociais. Uma vez na internet, sempre na internet. Sim. Porquê é que eu digo que é um erro? É um erro porque ignora por completo aquilo que nós falamos ontem, o contexto social e humano em que nós estamos a viver. E depois, o mais grave disso, tem uma leitura de a intenção do Governo foi mostrar às pessoas que estava a trabalhar e estava a tentar dar resposta àquilo que está a acontecer. Não sei se é do Governo ou deste Ministro, porque a leitura que se tem a leitura imediata pode ser uma leitura errada, é o Ministro a tentar capitalizar uma gestão de crise. Qual é o segundo erro? O segundo erro é a declaração de Leitão Amaro hoje, que eu acho que ele vai para o terreno para tentar apagar um bocado o erro do vídeo. Mas quando ele tenta justificar o vídeo, diz eu não vi a edição final.
E, portanto, um ministro com a competência e com o peso do ministro da Presidência não se pode desresponsabilizar da comunicação que faz. Aqui... Na própria rede social. Na própria rede Não se social. pode desculpar com a edição jornalística, Não. porque ali não há edição. Não há edição jornalística. E das duas, uma. Ou não sabia e é errado porque tinha que saber, ou então sabia e alguém está a pagar culpas que não teve. E Luís, o que é que pode ter causado mais impacto, neste caso, e pela vossa análise, negativo, relativamente ao Governo e a este vídeo com tom promocional? Foi o próprio vídeo em si ou foi depois a retirada? Não, eu acho que a retirada é uma demonstração de bom senso. Eu, nesse aspecto, acho que as pessoas cometem erros e procuram corrigi-los. Eu não posso meter no mesmo saco. Como é que levam 24 horas quase Sim, a retirar? não posso meter no mesmo saco. O filme é uma imprudência, como eu disse, é um filme com falta de consultoria. Pronto, ou seja, em que uma pessoa tem uma ideia e deixa-me... Pronto. Aliás, é em contraciclo. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam que esta crise que nós estamos a viver não passou, não é como o apagão. O apagão foi um episódio de umas horas que se resolveu nos computadores, não é? Não havia destruição envolvida como... Isto não, eu acho que cada dia que passa vai acentuar o drama, não é? Pronto, realmente. Ainda por cima porque o tempo não vai melhorar nos próximos dias. Eu não quero ser fatalista, pessimista em relação a isso, mas acho que cada dia que passa, à medida que nós somos descobrindo no terreno o que se passa, que se vai notar. E, portanto, digamos que este filme é uma espécie de... Já ontem aconteceu uma coisa que é, depois das pessoas começarem a dizer que o Governo estava inativo, houve, digamos, a brigada de choque do Governo deu entrevistas, nomeadamente aqui no NAU, o Hugo Soares, mas houve mais, que tentaram explicar que não havia problema nenhum. Ou seja, que aquilo que estava a ser feito como deve ser e tal, não sei o quê. Digamos, para, no fundo, procurar justificar haver uma argumentação de parte do Governo. Digamos mas houve um claro atraso. Sim, completamente. O Governo esteve despreocupado, não é? Desatento, nem sequer, já nem falo do aviso que havia. Falo da própria circunstância daquele dia, não é? É uma coisa evidente que as primeiras declarações do Primeiro-Ministro, aquele primeiro dia, estão completamente desajustadas à realidade que nós estamos a viver. João Gabriel, e o Presidente da República demorou a ir ver no terreno os efeitos desta tempestade? Porque, no fundo, o que tivemos foi um candidato a Presidente da República a ir primeiro ao local do que o Presidente em exercício. Não, mas foi, atenção, o candidato foi sem comunicação social. Nós tivemos um Presidente da República que há 2 dias anunciou que ia respeitar aquilo que era o parecer da Comissão Técnica depois dos incêndios de Pedrógão, a dizer não há políticos no terreno enquanto a situação não se regularizar um mínimo, e de repente o Presidente da República vê a quantidade de ministros que vão ao terreno e decide 2 dias depois dele próprio se ter autocensurado a ir ao terreno, a ir. E o espetáculo não foi bom, foi degradante, até porque foi com a Ministra da Administração Interna, que é a segunda Ministra da Administração Interna deste Governo, que eu acho que é um erro de casting. Porquê? Porque a Administração Interna é um ministério, é um pilar central em qualquer governo. E quando nós ouvimos, muito tarde, a Ministra da Administração Interna, percebemos que ela não é uma operacional, não transmite segurança nas declarações que tem, anda perdida, pode ser uma boa académica, e, no fundo, já é a segunda Ministra da Administração Interna de Luís Montenegro, claramente fica aquém das competências e das responsabilidades que aquele cargo obriga. Luís Paixão Martins, muito rapidamente, Marcelo Rebelo de Sousa não podia deixar de ir a estas zonas. Ele deve ter resistido mais que pôde, não é? Pronto, ele tem ali, ele está com aquela dificuldade de não saber muito bem como é que há de funcionar em termos de campanha eleitoral, não é? Estamos numa campanha eleitoral, no fim do mandato, e portanto, ele está cauteloso em relação a isso. Eu acho que nesse aspecto não há nada a criticar da parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele esteve à espera de uma oportunidade, teve primeiro que tudo, teve também uma narrativa a dizer eu não vou porque o que está previsto é que não ir, mas de faz no fim acabou por ir tão bem, não é? Pronto, em relação a isso. Em relação aos candidatos, ainda temos tempo? Não temos tempo, tem que ser muito rápido, em poucos segundos. Em relação aos candidatos, há aqui uma questão que é preciso dizer, que é, eles estão, quer dizer, André Ventura está a fazer o que se espera de um candidato que está a tentar aproveitar politicamente esta circunstância, e António José Seguro está a tentar mostrar como é que ele poderá ser, se vier a ser Presidente da República. Aliás, só uma nota final, que é mesmo o Presidente da República, quando ele hoje sugere
o adiamento dos prazos, pede ao Governo para tentar adiar os prazos da implementação do PPR, precisamente para dar... João Gabriel, Luís Paixão Martins, vamos Está voltar na Câmara. a conversar na próxima segunda-feira, aqui no Jornal à Noite, no Now. Bom fim de semana. Bom fim de semana.